Muito bem, nós estamos de volta e já vamos acionar a nossa equipe para conversar via Zoom com um convidado que sempre que pode nos atende e é especialista numa área importante, que é a da defesa do consumidor, Dr. Gabriel Tomazetti, a quem agradeço imensamente, sempre muito amável, muito responsivo e atencioso com as nossas equipes. E eu vou pedir ao Dr. Gabriel que me permita chamá-lo de Gabriel, de ter essa certa intimidade, essa liberdade, dispensando o protocolo, para já agradecer pela disponibilidade e desejar um feliz ano novo. Que tomara seja um feliz ano novo para todos nós consumidores, né, Gabriel? Bom dia. Bom dia, Domingos. Eu agradeço a sua gentileza. É sempre uma satisfação estar conversando contigo, levando aí para a coletividade assuntos aí de bastante interesse. Sem dúvida, esperamos aí que seja um 2021 excelente para todos e também em relação aos nossos direitos enquanto consumidores, Domingos. Porque a gente muitas vezes passa por alguns perrengues, algumas situações e não faz ideia de como agir, né? Eu vou até quebrar o protocolo um pouco, depois eu vou entrar nas matrículas, que são importantes, inclusive para mim também. Mas eu passei agora num período de retorno da viagem do sul do país, com a Glai, com a Neném, com a Pérola, por um episódio bastante lastimável e perigoso, com a demora de uma empresa aérea em evacuar uma nave, quando havia claramente risco com resíduos de combustível sendo enxugados na lateral da nave e depois a identificação evidente que havia um vazamento numa das asas. Quando eu identifiquei isso, fui eu que tomei a frente de falar com o comissário, tentar mediar as pessoas no nosso entorno, acalmá-las, porque já havia medo, já havia início de pânico. E ainda assim houve uma certa demora no esvaziamento da nave, com todo o risco que nós corríamos. E depois a empresa deu lá um voucher de R$200 para cada um para futuras passagens aéreas, o que não consola nada e não resolve nada com o medo que a gente passou. São práticas comuns que não deveriam acontecer. As empresas tinham que ser mais proativas e entender que ali tem um consumidor que é uma vida humana, né, Gabriel? Não, sem dúvida, Domingos. E sobretudo nessa questão que envolve aí companhia aérea, que os riscos são grandes, né, e colocam a vida das pessoas em risco. Então, exatamente como você disse, as providências têm que ser mais céleres, mais rápidas, tem o dever aí de proteção ao consumidor. Muito importante a sua atitude, a sua proatividade. E os consumidores, eles têm que agir assim, eles não podem ficar com receio, com vergonha, né? Então, é muito importante essa atitude, Domingos. De fazer a matrícula da escola, o que o pai, o que a mãe devem saber prioritariamente, Gabriel? Olha só, Domingos, o que a gente tem recomendado? E nós temos aí acompanhado também em outros estados a movimentação, orientação dos órgãos de defesa do consumidor. Os pais, eles precisam estar atentos, sobretudo quanto ao teor do contrato. Por que isso? Porque muitas instituições de ensino, Domingos, elas estão modificando os contratos para tentar se resguardar de algumas situações futuras quanto à modalidade do ensino e elas querem, muitas vezes, não estou dizendo que são todas, mas muitas vezes elas querem colocá-la somente em vantagem, em detrimento do consumidor. Então, o que tem que estar esperto, atento e ler o contrato? Qual vai ser a modalidade? Vai ser presencial e remota? Vai ser mista? Vai ter diferença de preço para os pais que optarem remota? Não vai? É importante o consumidor ficar atento e lembrar que a escola não pode, Domingos, ela não pode dizer que não vai haver algum desconto, alguma adequação, se de repente tiver que modificar. Então, exemplo, eu escolhi presencial. Aí depois eu vou modificar. Não vai ter adequação. Isso não pode estar no contrato. O contrato ele tem que ser equilibrado e razoável, bom para ambas as partes. Todos os custos cobrados têm que estar no contrato? Todos os custos. Isso é muito importante. Existe uma legislação federal específica, Lei 9.870. Não pode ter surpresa, não pode ter pegadinha. Não pode depois surgir, olha, aqui é a taxa do álcool em gel, a taxa da hora extra, a taxa da internet dos professores. Não existe isso. Tudo tem que estar sempre muito claro e transparente já no início dessa relação que dura aí 1 ano. Se o aluno ou o pai, seja ele acadêmico, ou seja o aluno do ensino médio ou básico, identificar que esses custos não estão lá no contrato, ele deve agir como? Inicialmente, a gente recomenda sempre o diálogo, conversar com a escola, fazer esse apontamento, dizer, olha, eu tenho o direito de ter um contrato
claro, a forma que está escrito aqui está dando margem para vocês me cobrarem algo futuramente, mas eu tenho que desde já estar prevendo isso. Então, ele exigir aí essa modificação. Se não conseguir, a gente recomenda que busque os órgãos de controle, o PROCON, o Ministério Público, ou, em último caso, o Poder Judiciário, por meio de um advogado de sua confiança. Doutor Gabriel, e a velha história da matrícula / mais 12 prestações? O que é real, o que é verdadeiro, o que é certo nisso? Esse é um tema polêmico, né? Muitas escolas ainda tentam embarcar nessa prática aí de cobrar a taxa de matrícula mais as 12 mensalidades. Como é que funciona, Domingos? Tem que ser um contrato anual. Então, a escola ela até pode pedir um valor antecipado a título de matrícula, desde que isso esteja integrando aquele valor anual, né, diluído ali junto com as 12 parcelas. Então, um exemplo, R$500 de matrícula, mas o pacote anual ele é 11 mil. Aí depois a pessoa vai pagar só mais 10.500 dividido nas 12. E a desistência, ela é possível em que período? O aluno, por alguma razão, precisa desistir? Como é que faz? Como é que ele age? Olha, em relação à desistência, justamente por isso que é importante estar atento quanto à taxa de matrícula, porque às vezes as instituições elas querem cobrar uma taxa de matrícula alta para depois dizer que não vai devolver. Então, sua pergunta é muito importante e o aluno, ele deve, caso não tenha começado a aula, ele tem direito à restituição integral desse valor pago antecipadamente a título de aspas, a título de matrícula. Então, ele tem direito à restituição integral, Domingos, caso não tenha começado. Se começou as aulas, aí tem que apurar isso proporcionalmente, porque o serviço já foi prestado, é razoável e justo que a escola fique com parte dos valores por já ter prestado o serviço. Doutor Gabriel, foi um ano de pandemia, um ano difícil para todos nós, um ano de aperto no bolso da maioria, com dívidas, naturalmente, né, de pais que têm filhos em escolas particulares, aliás, com uma grande migração para as escolas públicas e um inchaço nas escolas públicas, como a gente já registra. O que essa dívida representa? Como é que esse pai ou esse aluno deve lidar com a dívida que está, essa pendência que existe no bolso de muitos consumidores? É muito interessante, né, porque realmente, Domingos, como você bem colocou, muitas pessoas estão passando por isso. Então, legalmente, a princípio, em regra, as escolas, as instituições de ensino, elas não têm obrigação, por exemplo, de aceitar a matrícula de alguém que esteja endividado, com restrição nos rolos aí de devedores, né? SPC, Serasa. Por outro lado, considerando a questão pontual da pandemia, uma questão de um caso fortuito, que foge do alcance de todos, é sim dever da escola considerar a situação específica de cada pai, de cada aluno, devidamente comprovado e dialogado, para estar viabilizando uma forma, um equilíbrio, um ajuste nisso. Então, existem vários princípios que garantem isso ao consumidor. Muito importante que o consumidor saiba, tá, Domingos? Porque ele é protegido com esses princípios, razoabilidade, essa questão de ter sido um fato excepcional, o consumidor é a parte mais fraca dessa relação, então é dever da escola, até como um espírito aí de cooperação, que também é um princípio das relações de consumo, a escola deve estar recepcionando da melhor forma, com equilíbrio, esses alunos, Domingos. Então, Gabriel, foi um ano em que muitas formações técnicas e profissionais passaram por um período longo de aulas online, de aulas remotas, com muitos desses professores ainda sem essa capacitação, sem esse mundo digital familiarizado. Consequentemente, muitos desses alunos de segundo grau, médio ou até mesmo de formação profissional, técnica ou acadêmica, perceberam que foi um ano, em muitos aspectos disciplinares, perdido ou quase perdido. O que esse aluno pode, o que essa instituição deveria fazer, porque é a formação profissional de alguém. É uma pandemia, a gente tem que compensar e entender. Mas esse aluno, esse acadêmico, acabou sendo prejudicado, não? Sem dúvida, Domingos. A pergunta é muito interessante, porque ela não tem resposta pronta no direito, mas os princípios, eu volto a dizer sempre dos princípios, porque eles são importantes, não é exagero mencioná-los, os princípios que norteiam essas relações de consumo, eles garantem justamente isso, que haja pela boa-fé de quem ofere o lucro das instituições de ensino, pelo dever de boa-fé que eles devem ter com os consumidores, eles precisam estar
protegendo esse consumidor. O dever de proteção é um dever anexo ao princípio da boa-fé. Então, há o princípio da cooperação. Então, há, sim, elementos que acabam tornando como uma obrigação legal da escola, Domingos, a gente pode dizer isso com muita tranquilidade, o fato de estar adequando essa prestação de serviços, retomando o conteúdo que não foi prestado da melhor forma no ano de 2020, que se encerra hoje. Então, é muito interessante essa sua pergunta, para que os pais, sabedores disso, possam dialogar com a sua escola, aquela escola que não teve essa iniciativa, e possa estar levando essa reflexão, exigindo isso da instituição de ensino, Domingos. Só para encerrar, parece que a gente ainda vai ter um período meio híbrido, né, doutor Gabriel? Vai ter um pouco de presencial, mas vai ter muito remoto ainda. Exatamente. Vai ter aí um período que muitos pais ainda não estão tranquilos e com razão de estar levando os filhos para a escola. Então, esse período é necessário aí, tanto uma prestação remota eficiente, quanto também muito cuidado nas aulas presenciais e, sobretudo, razoabilidade e cooperação entre as partes. Nessa hora de assinar o contrato, portanto, voltando à primeira pergunta, eu falo sempre nas minhas aulas e palestras, Gabriel, que não basta a gente ser claro o bastante, é preciso ser realmente claro. Nessa hora, então, é fundamental que essa tratativa fique realmente clara. Exatamente, clareza total, né? Como a gente diz aí, como você disse no início, quebrando o protocolo, é necessário desenhar, Domingos, é realmente desenhar para a pessoa ter a compreensão exata, não ter ali nenhuma palavra, nenhum jogo de palavras ali que dê margem para dúvida. Então, é importante deixar isso muito claro e, sobretudo, a possibilidade de o consumidor estar posteriormente revendo essa modalidade sem prejuízo a nenhuma das partes. Voltando ao episódio que eu narrei, eu fui perguntado por alguns dos passageiros que estavam comigo, porque o voo era para Porto Velho, e a gente é muito conhecido por causa da televisão, né? E algumas pessoas me questionaram se o susto, a demora na evacuação, tudo o que aconteceu, o perrengue naquele voo, eu não citei respeitosamente a empresa, se isso é passível de uma ação coletiva, ou se cabe apenas buscar saber da empresa se ela tomará algumas providências além de um pequeno voucher que foi dado. Como que se lida com isso? Como que o passageiro deve fincar estacas para que a empresa saiba que ela não agiu corretamente, doutor? Domingos, é possível sim uma ação de reparação por danos morais, né, considerando especialmente a demora na solução. Então, a responsabilidade na relação de consumo ela é objetiva, de forma que aconteceu o acidente, o problema, né, ainda que seja só um vazamento, ela já gera ali o dever de indenizar. Ok, mas aí como teve um agravamento, que foi a demora, a inércia, né, a inabilidade, né, de ter faltou essa proatividade, então isso agravou ali a responsabilidade da empresa. É interessante o consumidor acionar, sim, né, pelo susto que passou, pela preocupação que teve, pelo risco à sua vida, porque agindo assim, as empresas ficarão mais atentas e nas próximas vezes, quem sabe, agirão mais rápido, Domingos. Até porque, né, Gabriel, agora com o novo protocolo, o embarque e o desembarque estão se dando de outra maneira. É pela fila, é pela ordem de bancos, né, de passageiros, ele está um pouco mais lento. Então, uma evacuação acaba ficando mais lenta também. A gente sabe que muita coisa mudou, né? Exatamente. Aí nesse caso, a gente considera, né, o protocolo e ainda assim analisando o caso concreto para saber se teve ali uma inércia a mais do que o razoável. Muito obrigado, doutor. Eu te desejo um ótimo ano, que possamos conversar mais, que você venha aqui para um cafezinho de prosa comigo, porque acredito que essa pauta esclarecedora para o consumidor, ela é fundamental, não no sentido da gente industrializar isso ou buscar mercantilizar isso. Pelo contrário, é o consumidor entender os seus direitos e quem vende entender que aquele consumidor é peça importante no cenário da economia, né? Obrigado, doutor. Um grande abraço. Feliz Ano Novo. Eu que agradeço, Domingos, e você resumiu muito bem exatamente isso que a gente defende.
uma relação de consumo tem que ser harmônica, Domingos. Estarei à disposição, para mim é uma satisfação grande poder conversar contigo. Certamente receberei o seu convite e estarei contigo em 2021. Um grande abraço. Uma última pergunta. O contribuinte com as taxas X e Y, ele também pode e deve ter um comportamento de consumidor? É o mesmo perfil no que diz respeito à visão da justiça? Desculpa, Domingos, eu não captei. O contribuinte em que sentido? É o contribuinte, taxas de IPTU, de IPVA, iluminação, todas as ações ou procedimentos dele, protocolos, quando ele buscar direitos, é o mesmo do consumidor? Caminha junto? Depende, mais ou menos, né? Vamos dizer assim. É porque o consumidor, por exemplo, energia elétrica, tem lá a taxa de iluminação pública, ele está pagando enquanto contribuinte. Okay. Por outro lado, ele é sim consumidor de um serviço público, e a pergunta é legal, e a gente vai tomar um café e falar sobre ela em 2021, porque há ali uma relação de consumo que as pessoas precisam saber, mesmo que seja o poder público, não seja uma empresa concessionária, a relação de consumo e a proteção é bem interessante, porque é a mesma do Código de Defesa do Consumidor. Domingos. Perfeito, maravilha. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, porque tem pano para manga aí. Um abraço, fica com Deus. Feliz Ano Novo. Um abração, tudo de bom.